No último dia de aula, nós falamos da sociedade no antigo regime. Falamos do primeiro estado, do segundo estado, do terceiro estado. No primeiro estado, quem fazia parte do primeiro estado? O clero, quando ele tinha o alto clero e o baixo clero. Quem fazia parte do segundo estado? A nobreza de sangue e a nobreza togada, ou a nobreza de títulos. Quem fazia parte do terceiro estado? Os camponeses, os habitantes das cidades, os comerciantes, os artesãos, e junto com os comerciantes tinham os bancários. Quem poderia ou que tinha oportunidade de mudar de classe? Quem tinha era somente a burguesia. A burguesia que, por meio de muito trabalho, enriquecia-se e poderia comprar títulos de nobreza. Então, ela fazia parte da nobreza togada. Ok. Agora, hoje nós temos aqui, lembrando, quem sustentava o primeiro estado e o segundo estado era o terceiro estado, com o pagamento dos impostos, né? Os funcionários das artesãos, comerciantes, bancários, camponeses pagavam seus impostos e sustentava todo o estado, né? A nobreza e também o clero, alto e baixo clero. Temos aqui agora uma informação que vai falar das crianças. Nesse período que nós estamos estudando, nós vamos ter uma melhoria na qualidade das crianças. Por que vai haver essa melhoria? Vocês estão saindo da terceira infância e entraram na adolescência. Oi, Matheus José, que prazer vê-lo aqui. O que significa ter uma boa saúde na infância? Fala para mim o que é importante para as crianças ter boa saúde. Para ela poder sobreviver. Sim, mas para ela poder sobreviver, para ela ter boa saúde, o que ela precisa? Se exercitar, comer fruta. Comer frutas. Quando fala em comer frutas, nós vamos falar de uma boa alimentação, né? Exercitar. E também nós temos que ter um cuidado com elas. Qual é esse outro cuidado que os pais têm que ter com as crianças? Que tem uma cadernetinha. É o cartão de Vacinação? É o cartão de vacinas. Exatamente. Então, tem uma boa qualidade de saúde. Tem cuidados com a saúde. Então, para ter crianças saudáveis, eu preciso ter boa alimentação e cuidados com a saúde. É exatamente o que vai acontecer aqui nessa leitura que nós vamos fazer. Antes disso, não tinha-se muito cuidado com a alimentação, às vezes faltava o que comer, não tinha também tanta higiene, que é outro fator importante, né? Todos nós tomamos no mínimo 2 banhos por dia, né? Principalmente quando a gente está lá no colégio, vai para o futebol, vai para o balé, vai para o jazz, a gente fica suado. Agora, às vezes, até menos, mas a gente sempre toma no mínimo 2 banhos. Isso é higiene, corta as unhas, corta o cabelo, lava o cabelo, escova os dentes, né? Então, antes dessa leitura, esse pessoal não tinha tanto cuidado com a higiene. E também vão aparecer médicos que vão ajudar no cuidado com as crianças. Essas crianças vão ter boa saúde, vão crescer fortes, saudáveis e a população aumenta. Então, preste atenção no detalhe. A população aumenta. Oi, Ana Clara. Aqui. O título é Os Contos Populares no Antigo Regime. Prestem atenção, por favor. Os relatos que deram origem a grande parte das histórias infantis conhecidas foram, durante séculos, uma forma de entretenimento da sociedade dos adultos. O contato entre a tradição oral popular
e a literatura da elite só foi possível graças ao surgimento de um novo espectro social, a infância. Esse movimento se deu em meados do século XVII, como resultado de uma série de mudanças sociais. O avanço na medicina, os hábitos de higiene contribuíram para a queda da mortalidade infantil, o que, por sua vez, fez com que as crianças passassem a ser vistas com outros olhos. Se antes eram adultos em miniatura, sendo inclusive representados como tal em obras de arte, agora passavam a incutir um afeto protetor nos adultos, quando, durante o antigo regime, os nobres deixavam seus filhos aos cuidados de amas de leite de origem humilde, expunha-nos as histórias que elas conheciam como forma de entretenimento. Foi através desse contato entre classes sociais distintas e o contato popular ascendeu como elemento cultural, não mais exclusivo à casta servil, pelo contrário, em sua forma escrita, tornou-se parte integrante da cultura burguesa ocidental. A transformação dos contos em literatura, o que mais tarde implicaria o nascimento de outras produções culturais dedicadas aos pequenos, conforme o avanço da tecnologia, coincidiu historicamente com as mudanças na forma de pensar a criança. Quando a infância é inventada como categoria da vida que demanda um cuidado especial para preservar a sua inocência, surge a preocupação com a educação moral dos pequenos. Os contos populares serviam perfeitamente a esse propósito e as amas de leite dos jovens nobres o sabiam. Era-lhes inerente uma moral educadora conservada desde as suas origens como mitos admonitórios que poderia ser facilmente convertida em disciplina familiar, a importância de obedecer os pais, desconfiar de estranhos e evitar o caminho das florestas. Nós estamos percebendo aqui a importância de uma educação infantil. Não essa educação que nós temos hoje, de maternal, de jardim, de primeiro período, segundo período, não é dessa forma, mas a forma de ter em casa uma ajudante, uma babá, e essa babá ajudava na educação dos filhos. Os nobres, eles precisavam ter babás, amas de leite para cuidar dos filhos, porque eles estavam entretidos com outros afazeres. Então, naquele período do antigo regime, os nobres tinham pessoas que cuidavam dos seus filhos. Essas pessoas cuidavam e tinham que ser pessoas que, de alguma maneira, cuidassem desses filhos, ensinassem esses filhos. Então, nós temos aí a medicina, nós temos aí os cuidados higiênicos, nós temos aí a boa saúde e nós temos aí o princípio da educação infantil para ajudar a melhorar a infância. A infância saudável vai gerar adultos saudáveis, capazes de aprender para a vida, aprender para o trabalho. Nós vamos falar hoje também da categoria da corte, etiqueta. Olha o título. A etiqueta na sociedade de corte. Hoje, quando a gente fala de etiqueta, eu gostaria que, por gentileza, que os alunos abrissem as câmeras para que nós pudéssemos conversar. Estou esperando a Carol, o Carlos Eduardo, a Arissa, a Giovana, o Vinícius Almeida, a Ana Clara, a Bruna, a Maria Vitória. Obrigada. Hoje, quando a gente fala de etiqueta, etiqueta nos remete a qual assunto hoje? Eu falo assim, a família da Maria Eduarda é uma família que é cheia de etiqueta. O que quer dizer essa etiqueta que eu estou falando? Então, eu vou explicar. Essa etiqueta é saber comer à mesa, assentar corretamente à mesa, usar os talheres,
Quando você vai a um jantar mais sofisticado, tem mais de um copo. Tem copos, tem várias taças, tem vários garfos, colheres, facas, um guardanapo de pano que você deve colocar sobre as pernas para não cair comida na sua roupa, né? Você tem que saber usar os talheres corretamente, usar a faca, não encher o garfo, né? E não é você que vai à mesa, a sua mão segurando o seu talher é que vai levar a comida à boca. É saber assentar à mesa e usar corretamente os talheres. As mulheres, as moças, assentar corretamente para não deixar exposta as pernas, né? Isso tudo é roupa adequada no local adequado. A gente sabe que no Brasil faz muito calor, a gente sabe que as pessoas daqui gostam de roupas curtas, shorts, mas dependendo do lugar que você vai, você tem que ter uma roupa adequada. Né? Quando você vai a um templo religioso, fazer silêncio, ouvir os comentários, ouvir a palestra, ouvir a missa, mas de maneira educada. Isso nós estamos falando de hoje. O que será que vai falar da etiqueta de corte? Então, vamos começar aqui. Preste atenção. O capítulo 2 começa em qual página? Volta lá para mim no livro de vocês e olha. Olha para mim que página que começa o capítulo 2. Página 22. Não, 22 não. O meu é 22 não. 22 não. 28. Porque no 26, no 27 tem um desenho, uma imagem. Então, se a avaliação fosse hoje, ela seria da página 29 até a página 43. Como nós ainda temos mais de uma semana de aula, praticamente eu vou acabar o capítulo, que eu estou quase acabando, tá? Então, eu aconselho vocês a irem estudando. Essa matéria é uma matéria que demanda mais estudo. Então, eu aconselho vocês a ir estudando. A etiqueta na sociedade de corte. O poder do rei absolutista sobre a nobreza se ergueu por meio do estabelecimento e do controle das regras que guiavam a vida dos nobres na corte. Essas regras compunham a etiqueta da vida cortesã. As normas da etiqueta ditavam todos os aspectos da vida social no antigo regime, expandindo-se para além dos limites da corte. À medida que todas as pessoas desejavam se tornar nobres, ou, ao menos, parecerem serem nobres, o modo de vida cortesão espalhou-se pelas demais camadas sociais, sendo também uma forma dos grupos de elite exercerem poder sobre os inferiores, que nunca atingiam de fato o ideal de nobreza. As regras de etiqueta determinavam o que e como se vestir, quem poderia vestir roupas finas ou usar joias, como proceder nas mais minuciosas diversas circunstâncias, como conversar, quais palavras e em que tom se dirigir a cada pessoa de acordo com a posição social, quais festas e celebrações eram importantes, como se comportar durante as cerimônias, como comer, dormir, levantar-se, deitar-se e todas as menores ações cotidianas da nobreza e com menor rigidez da população. Aqui nós temos uma tela. Leia para mim, por favor, Maria Queiroz, o que fala na tela. Observa a primeira tela. Observa os detalhes. Olha, estão vendo que aqui nós vamos ter um trono? Estão vendo o trono? Estão vendo que tem degraus? E essa pessoa está no mais alto do degrau? Isso impõe poder. Olha as roupas,
Olha como que essas pessoas estão inclinadas. Olha os cabelos, as perucas da época, né? Isso era tudo peruca. Então, agora pode ler, Maria Queiroz. A legenda? Sim, por favor. A audiência concedida por Luís XIV ao Doge de Veneza na Galeria dos Espelhos representa os costumes de etiqueta na sociedade de corte. Observe o cuidado com as vestimentas e a postura dos nobres que se apresentam ao rei. Aqui Maria é corte, né? Nobreza, sociedade de corte. Observa que quando eles abaixam, eles estão fazendo reverência ao rei, né? Observa aqui a roupa do rei. Então, nós temos aqui uma sociedade. Vocês, quando saem com as famílias de vocês, que vão a um lugar importante, né? Vocês também têm que usar etiqueta. A mãe de vocês, a família de vocês, o pai, ensina. Ó, chega lá, não fica falando alto. Chega lá e assenta, comporte-se bem. Nós vamos para a missa, nós vamos para o culto. Lá não pode mexer no celular, lá não pode conversar. Tem que prestar atenção no que o padre e o pastor estão falando. Isso é etiqueta. Não, quando servir o salgadinho, pega um de cada vez. Se você vai no aniversário, não enche copinho de docinhos para levar para casa. Isso é falta de etiqueta quando enche copinho. Não pode. Então, isso tudo nos mostra a importância da família ensinar os filhos. Né? Isso é etiqueta. A etiqueta era, portanto, uma dimensão muito importante na vida dos nobres nas sociedades de antigo regime, sendo uma maneira encontrada pelos monarcas de controlar e dominar a nobreza, consolidando assim o absolutismo. O historiador e sociólogo alemão, desculpa, Norbert Elias, assim definiu a etiqueta no antigo regime. A prática da etiqueta consiste, em outras palavras, numa autoapresentação da sociedade de corte. Através dela, cada indivíduo, e antes de todos o rei, tem o seu prestígio e a sua posição de poder relativa confirmados pelos outros. Então, falou o que aqui? A etiqueta consiste em quê? Numa autoapresentação da sociedade de corte. Mas antes da sociedade, nós vamos ter quem? O rei. Isso mostra o quê? O prestígio de cada sociedade. Desde a Idade Moderna, a etiqueta transformou-se muito, como as sociedades ocidentais em geral. Porém, o comportamento, o modo de se vestir, de agir, de falar em determinados locais, ainda hoje são modos pelos quais as pessoas e os grupos sociais se diferenciam, estabelecendo relações de superioridade e inferioridade, dizendo quem pode e como pode estar em cada lugar na sociedade. Com base na ideia de que não são todas as pessoas que têm acesso à elaboração das regras de comportamento de convívio social, o que torna esse processo, no mínimo, arbitrário, como a etiqueta, pode ser usada como meio de discriminação. Vejam bem, ninguém pode discriminar ninguém porque a pessoa fala alto. Mas vocês hão de convir que quem fala baixo apresenta um tom mais agradável. Vocês hão de convir que a gente tem que ter sabedoria para se vestir. Se eu vou para o clube, se eu vou para a represa, se eu vou para o churrasco, eu vou com a roupa mais esportiva. Se eu vou para um local diferenciado, eu vou com a roupa mais elaborada. Por isso as escolas têm uniformes. Por que as escolas têm uniformes? Para nivelar os alunos, para nivelar os professores. Lá não é lugar de ninguém ser mais do que ninguém. Numa escola
tanto professores quanto os alunos, eles são nivelados como professores e alunos. Saiu dali, você pode ter mais dinheiro, mais carro, mais casa, mas estando na escola, você é nivelado como aluno. Ali não faz diferenciação de que você é rico ou não. Se você tem uma casa luxuosa ou não. Se você é branco ou preto. Não, tudo é aluno para a escola. A professora gosta de todos os alunos de forma igual. Respeita todos os alunos de maneira igual. Nós temos que ter consciência de que nós temos que respeitar as pessoas como elas são. Isso faz uma diferença enorme na vida da gente, como professora, como aluno, como cidadão do futuro. Tá? Vocês são cidadãos do mundo. Muitos de vocês não vão morar no Brasil. Muitos de vocês, quando terminar os estudos, vão mundo afora. E para isso tem que saber respeitar as pessoas. Quando você respeita, você é respeitado. E aí a vida se torna mais leve, se torna mais fácil, mais agradável. Tá? Então, etiqueta é importante? Mas lembra-se que apesar da sua roupa, você tem que respeitar o outro como ele é. Vamos passar para o 7. Vamos falar agora de legitimação teórica do absolutismo. Vocês vão abrir as câmeras agora, fazendo favor. Falta a Carol, falta o Carlos, a Arissa, falta a Bruna, o Vinícius Almeida, a Ana Clara, que falou para mim que ia abrir a câmera, estou esperando. A Maria Clara Brandão, estou esperando. Nesse item 7, nós vamos falar de alguns filósofos. Antes de eu falar qualquer coisa, eu quero que vocês coloquem aqui para mim. Estudar. Escreve aí no cantinho do 7. Estou na página 45. Coloca aí, estudar. Nós vamos falar aqui hoje de alguns filósofos importantes. Vamos falar do Jacques Rousseau, vamos falar do Tomás Hobbes, vamos falar do Nicolau Maquiavel. Eles vão ter opiniões sobre o absolutismo. Como eles entendem o absolutismo. E isso é uma matéria que vocês começam a aprender hoje com a professora Tânia, e depois, lá na frente, vocês vão estudá-la em filosofia ou em sociologia. Essa matéria desse capítulo, ela é pré-requisito para vocês. O que é pré-requisito? Oi, Otávio. Vocês vão estudá-la agora. Daqui uns 2 ou 3 anos, você vai estudá-la de novo, mais aprofundada. E depois, quando você estiver no 3º ano, você estuda de novo para você fazer o Enem. Então, tudo isso que vocês estão vendo esse ano com a professora, vocês vão ver mais 2 vezes, só que de maneira mais aprofundada. Então, é preciso aprender agora o que tem para ser aprendido. Guardar na cabeça. Para que a gente vai estudando assim? Porque o cérebro compreende que é importante e vai guardando aos poucos. Vamos lá. Começando com a Laura agora, por favor. O acúmulo de poder pelos monarcas e a gradual constituição do absolutismo não se fizeram sem resistência. A nobreza tradicional de origem feudal e o alto clero resistiram à perda de poder em favor do rei e contestaram a legitimidade da autoridade régia. Para combater essas resistências, vários pensadores teóricos escreveram obras justificando o poder absolutista dos reis. Olha aqui, por favor. O acúmulo de poder. Acúmulo. O que é acúmulo? É acumular, é ter muito.
Acúmulo de quê? De poder, de mando. De quem? Dos monarcas. É a gradual constituição, gradual, aos poucos, constituição, regras do absolutismo, não se fizeram sem resistência. Ou seja, houve o acúmulo de poder dos reis, houve uma constituição, as regras que mostraram isso no absolutismo, mas tiveram pessoas que contestaram e tiveram pessoas que eram a favor. A nobreza tradicional, aquela mais antiga lá do período feudal, e o alto clero resistiram, contestaram a perda de poder em favor do rei. E também contestaram a legitimidade do rei. E para combater essas resistências, vários estudiosos, pensadores, filósofos e teóricos escreveram obras que justificavam o poder absolutista dos reis. Então, aqui nós vamos ter pessoas que são contra todo esse poder e pessoas que são a favor. No caso, nós vamos estudar alguns teóricos, alguns filósofos, e nós vamos perceber, vamos entender a posição deles com esse assunto. Felipe, vamos falar aqui a teoria divina do poder real. A primeira coisa que vocês vão fazer aqui é sublinhar. Já coloquei que tem que estudar. Então, aqui, vamos aqui. Vocês vão sublinhar, por gentileza, o título. A teoria da origem divina do poder real. De onde originou o poder divino do rei? É essa a pergunta. Pode começar, por favor. O bispo francês Jacques Benig Abouze. Você vai falar assim, Felipe? Jacques Rousseau. Tá. Então vamos. Bispo francês Jacques Rousseau. O bispo francês Jacques Rousseau, 1627 e 1704, e o jurista francês Jean Bodin, 1530 e 1596, foram os principais defensores da teoria do direito divino dos reis. Então, aqui, vamos sublinhar. O bispo, ó, ele é bispo, então ele é da igreja. O bispo Jacques Rousseau. E vamos sublinhar o jurista, então ele é juiz, Jean Bodin. Foram os principais defensores da teoria do direito divino dos reis. Então, aqui nós temos um representante da igreja e um representante da lei. E eles estão defendendo que o rei tem o direito divino de comandar. É como se ele fosse um deus para esses dois. Importante estar atento a isso. O que mais, Felipe? Para eles, a autoridade do rei era conhecida por Deus. De novo, Felipe. Para eles, a autoridade do rei era conhecida por Deus. Concedida. Concedida por Deus, cabendo aos súditos somente a obediência passiva, pois desobedecer ao rei seria o mesmo que desobedecer a Deus. Só um minutinho, Felipe. Falou assim, ó. Para eles. Eles quem? Para Jacques Rousseau, que era bispo, e para Jean Bodin, que era juiz. Para esses dois, a autoridade do rei era concedida por Deus. Então, Deus havia concedido a ele o poder absoluto, o poder de mando total. Isso para esses dois. Cabendo ao povo, cabendo aos súditos. O que são os súditos? Os mais simples. A parte baixa da pirâmide. Cabia a esses súditos somente obedecer.
Porque se você desobedecesse ao rei, era o mesmo que estar desobedecendo a Deus. E como eles vinham de uma formação religiosa, que eles tinham medo, eles não tinham conhecimento da religião como deveria. Então, eles tinham medo, pavor do pecado. Então, eles ficavam sempre obedecendo com medo das penalidades de Deus. Que mais, Felipe? Isso, no entanto, não significava dizer que o rei tinha, na prática, um poder ilimitado. Pode Pode continuar? continuar que eu vou te explicar depois. Sua autoridade era limitada pelas leis da religião, da moral e da natureza, todas instituídas por Deus. Lembrando aqui que ele vai ter aqui, ó, poderes limitados. Lembra que ele tem a parte burocrática? E lembra também que ele não podia interferir nos assuntos da religião? Então, é um poder absolutista, mas ele tem os seus ajudantes. Ele não manda sozinho. O que mais, Felipe? O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Quem falou isso? Quem falou essa frase? O trono real não é um trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Quem falou isso? O Jacques Rousseau, junto com o Jean Bodin. Que mais, Felipe? Os reis são deuses e participam de algumas maneiras de independência divina. O rei vê de mais longe e mais alto. Deve-se acreditar que ele vê melhor e deve obedecer-se sem murmurar, pois murmúrio é uma disposição para a revolta. Viram? É o Rousseau com o apoio do Bodin. Ele falou o quê? Que o trono do rei não é só um trono de um homem, mas é o trono de Deus, do próprio Deus. Os reis, eles precisam ser reverenciados. Eles precisam ser aceitos. Não podem ser contestados. Essa aqui é a posição do Jacques Rousseau com o seu amigo Jean Bodin. Nós temos aqui um que é da igreja e o outro que é juiz, então que é da parte jurídica, tá? Esse aqui é a teoria da origem divina do poder real. Coloca aqui no cantinho assim, importante. Agora nós vamos falar do Thomas Hobbes. Ele fala a teoria contratual. Contratual vem de contrato. Contratual. Vamos aqui, Maria Eduarda Gentili? O filósofo inglês Thomas Hobbes, 1588 e 1679, foi o autor de outro livro importante para o pensamento político moderno, o Leviatã. Em sua obra, ele considerou que um governo centralizado teria origem em um contrato social feito entre súditos para o estabelecimento de um soberano, sendo por isso a melhor forma de governo. Viu que a lógica aqui mudou? Olha, ele é filósofo, então ele não é da igreja. Ele é filósofo, ele não falou que ele é jurista. Então, ele é só um estudioso aqui no caso. Falou que ele se chama Thomas Hobbes. Ele escreveu um importante livro que é o Leviatã. Nessa obra, que obra? No Leviatã, o Thomas Hobbes considera que um governo centralizado, de muito poder, tem sua origem em um contrato, por isso falou contratual. Em um contrato social do povo,
feito entre os súditos e o estabelecimento de um soberano. Por isso, isso é a melhor forma de governo. O Thomas Hobbes acha que o povo deve participar, acha que o povo tem que estar de acordo ou não com as decisões que o rei vai tomar. Viu que é outra posição? Outra forma. O outro falou do poder divino. Tinha todos os poderes com a parte burocrata. Pode continuar, Maria. Para Hobbes, o contrato entre os súditos foi uma necessidade para explicar o que chamou de estado de natureza. Esse estado natural foi uma metáfora elaborada pelo filósofo para mostrar que os homens, se não tivessem um poder maior que os governe, agem apenas de acordo com o seu interesse individual. Desse modo, sem a existência de uma lei poderosa, os homens viveriam em sofrimento, em permanente guerra de todos contra todos, para benefício apenas dos mais fortes. Vamos lá. Para Hobbes, o contrato entre o povo, que são os súditos, foi uma necessidade para superar o que ele chamou de estado de natureza. O que é um estado de natureza? É uma metáfora. É uma maneira que ele criou para explicar que os homens, se não tiverem um poder maior que os governe, agem apenas de acordo com o seu interesse individual. Desse modo, sem a existência de uma lei poderosa, os homens viveriam em sofrimento, em permanente guerra de todos contra todos, para benefício apenas dos mais fortes. Onde vocês moram? Qual município vocês moram? Patrocínio. Patrocínio. Patrocínio tem um governo? Bem, Tem. Todo município do Brasil tem governo? sim, Sim. E depois a gente ainda vai ter um governo por estados? sim, Sim. Governo de Minas, governo de São Paulo, governo de Santa Catarina, do Amazonas e por diante. E depois ainda vamos ter um governo federal? Sim. Sim. E ainda assim, esses governantes deixam a desejar? sim. Sim, ainda deixam. Mas imagine se nós não tivéssemos nenhum governante. Como seria a vida do povo? Tem leis. Imagine que nós não tivéssemos leis. Nós estávamos Ordem, né? vivendo num circo armado. Todo mundo andando armado, de armas, assim, né? Parecendo assim um filme, né? Então, nós precisamos de ter governança. Nessa governança, o que acontece? O governo, mesmo não sendo o melhor governo, ele tem que trabalhar para o povo. É isso que o Hobbes fala. Que se não tivesse um governo, o povo se engalfinhava. Uns teriam muito poder, os outros não teriam nada. Imagina o patrocínio se não tivesse nenhum governo aqui. Nós todos estaríamos na mão de 5 famílias, 3 famílias poderosas. Então, precisa o povo, desde o período do sedentarismo, que o ser humano precisa de ter governo. Sem governo, não tem como estabelecer. Então, Thomas Hobbes falou que precisa ser um contrato entre o governo e o povo, mas o chefe maior, no caso o rei, ele tem que ter o controle. Ele governa para o povo, mas ele tem que ter controle. Pode continuar fazendo um favor. Maria. O quadrado. Os homens são iguais. Os homens são iguais por natureza, da igualdade procede a desconfiança e da desconfiança nasce a guerra de um contra seu semelhante. Tá bom, então vamos entender aqui, ó. Os homens são iguais por natureza. Nós somos iguais. O que nos diferenciam é o que nós podemos fazer de diferente. Estudar mais, ser mais cultos,
trabalhar muito, ficar ricos. Mas nós somos, por natureza, nós somos iguais. Homens e mulheres iguais. Da igualdade procede a desconfiança, e da desconfiança nasce a guerra de um contra o seu semelhante. Então, nós somos seres humanos, somos iguais, mas dessa nossa igualdade procede a desconfiança do outro, o que ele está fazendo, como ele está fazendo, por que ele está fazendo, por que ele conseguiu, por que eu não consigo, o que eu posso fazer para eu conseguir. Então, nós começamos a debater esses assuntos e esses assuntos nos levam a outras atitudes. Maria. A vida solitária, pobre, deixal e franca. A noção do justo e do injusto não existe. O mesmo se dando com a da hipocrisia. Quem falou isso? Esse homem é chamado Jean Torchat. Não é assim que pronuncia, né? Não é assim que pronuncia. Mas ele fala exatamente isso, que a noção do justo e do injusto não existe. Por quê? O que para mim é justo, para você é injusto. E vice-versa, né? E a gente luta nessa vida em busca de melhorias. De acordo com a teoria, qual teoria nós estamos falando? Contratual de Hobbes? Estado de natureza? A necessidade sentida por todos de superar o estado de natureza, obtendo paz e segurança, motivou os homens a se unirem e cederem sua liberdade a um indivíduo que se tornasse soberano. Isso acontece conosco hoje. Onde quer que você vá, você vai ter um soberano. Isso começa onde? Começa no seu lar. Na sua casa, você tem alguém que é o chefe. Ou o pai, ou a mãe, ou o pai e a mãe. Então, você começa nesse processo de ter alguém que domina no seu lar. E ele se expande para a sua igreja, onde você vai ter a predominância de um líder, que é o padre, que é o pastor. Para a sua escola, onde você vai ter a direção da escola, que o coordena. Para o clube que você frequenta, que tem uma diretoria. E assim vão crescendo a parte soberana. O prefeito, o governo de estado, o governo federal, né? O novo monarca, no caso aqui nós estamos falando do antigo regime, dessa forma, teria poder grande e suficiente para criar e executar leis que punissem os homens que agissem violentamente contra os outros. Nós temos lei que pune quem mata, quem rouba. Temos, tem que ter. E ainda assim é fálico o sistema. Segundo Hobbes, o soberano não conheceria limites externos ao seu poder, estando ele próprio acima da lei. Ainda assim, o absolutismo seria uma opção benéfica se comparado ao estado de guerra entre todos os indivíduos. Logo, conforme a teoria de Hobbes, o governo com grandes poderes foi estabelecido pelo próprio povo, que, ao fazê-lo, abriu mão de sua liberdade de resistir ao soberano, mesmo que ele se tornasse um tirano. Então, você pode colocar alguém no governo e ele governar para o povo de forma contratual, de forma que agrada aos dois lados. Mas você pode colocar alguém no governo e ele pode se tornar um tirano. O que é um tirano? Aquele que manda e não deixa os outros opinarem. Agora vamos falar de Maquiavel. Eu tenho só 2 minutos, então eu vou parar com vocês aqui, em Maquiavel, tá? Coloca aqui para a tia Tânia. Paramos aqui. Que dia que é hoje? 13. 7º azul.
Quinta-feira, eu começo com vocês falando de Maquiavel. Tá? Vocês podem sair, tomar uma aguinha, voltar para outra aula de vocês. Um abraço carinhoso e comecem a estudar. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau.